Graça e paz. O tema da reflexão hoje é ainda que. Salmo 46, verso 1 e 2 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O Salmo de número 46 é fruto de um coração grato. E esse coração é do monarca chamado rei Ezequias, reino do sul, rei de Jerusalém. Ele se viu aos 39 anos de idade, cercado pelo exército assírio. 185 mil soldados assírios havia cercado a cidade de Jerusalém. Na oportunidade, o rei Ezequias se via desprovido de um bom exército e de boas armas para que pudesse responder à altura àquele ataque, aquele sítio ou aquele cerco. Uma vez que ele não tinha um exército, uma vez que ele não tinha armas, ele dificilmente conseguiria traçar uma estratégia, humanamente falando. Foi então que o rei foi para o templo buscar a presença de Deus, porque quando falta estratégias na terra, Deus tem estratégias vindas do céu. É só nós buscarmos, é só nós orarmos. E a Bíblia diz que Deus trouxe um grande livramento ao rei Ezequias. Esse salmo, ele está fundamentado numa grande verdade. Nós precisamos saber quem Deus é. E esse salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A nossa vida, ela depende do conhecimento que nós temos de Deus. E talvez você pode pensar assim: pastor, como que eu vou conhecer, me relacionar? Ele é Deus, ele está nos céus. Deus tem dois atributos: Deus é transcendente, ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele está acima de tudo, ele está acima de todos, o seu trono é acima dos céus, é a transcendência de Deus. Mas Deus também é imanente, apesar de ser quem é, soberano, autossuficiente, autoexistente, ele entra no mundo dos homens e ele interfere na história dos homens. Não é difícil conhecer e se relacionar com Deus, porque ele se dá a conhecer. A Bíblia diz no Salmo 19 que a natureza revela a grandeza, o caráter, a glória e as obras do Senhor. A maior revelação se deu quando o seu Filho encarnou, Jesus Cristo. João, capítulo 1, trata da encarnação do Filho de Deus, porque quem conviveu com Jesus viu exatamente a glória do Pai no Filho encarnado. Ele se dá a conhecer pela palavra. É por isso que nós precisamos ler a palavra. Está escrito em Mateus 4,4, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ou da palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós ainda podemos conhecê-lo pela oração, sim, buscarmos ter uma vida de comunhão ao Senhor e devemos fazê-lo no nome de Jesus, conforme João, capítulo 14, verso de número 13. O Filho revela o Pai, a palavra revela o Pai, o Espírito Santo revela o Pai e o Espírito Santo, ele habita no nosso coração. A nossa vida depende do conhecimento que nós temos de Deus. Em um dado momento, o profeta Osés falou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O salmista, passando por uma situação extremamente difícil, para tentar pintar o quadro catastrófico que ele estava enfrentando naquele cenário, ele usa a linguagem da natureza. Ele diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ele está falando de um terremoto, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ele está falando aqui de um maremoto, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele está falando de um tsunami, de um terremoto, de um maremoto, fenômenos da natureza, fenômenos naturais. Como lidar com os fenômenos da natureza? É impossível. Os fenômenos da natureza têm pelo menos 3 características: são inevitáveis, inesperados, inadministráveis. Pois o salmista está ensinando que às vezes na vida nós vamos lidar com situações inadministráveis, inesperadas, inevitáveis. Como que nós respondemos àquilo que nós não esperamos? Como nós respondemos àquilo que nós não controlamos? Como nós respondemos àquilo que nos pega de surpresa?
Nós respondemos a situações como essas à luz do conhecimento que nós temos de Deus. Por isso, nós precisamos conhecê-lo, porque quando nós o conhecemos, nós somos lembrados de que Ele é o Criador dos céus e da terra, de que Ele tem controle sobre a terra, sobre as águas, sobre o mar, sobre todas as coisas. Somos lembrados que Ele está sentado no alto e sublime trono de glória, que Ele vive, reina, governa e controla sobre todas as coisas. Eu termino essa reflexão nessa manhã dizendo o seguinte: não perturbe ou não se turbe o vosso coração, não se desespere, não se atemorize, não se renda ao desespero, angústia e ansiedade, porque esse texto diz: se temos que lidar com o inesperado, ainda assim Deus é o nosso refúgio. Ainda que temos que lidar com o inevitável, ainda assim Deus é o nosso refúgio. Ainda que temos que lidar com aquilo que nós não controlamos, ainda assim Deus é o nosso refúgio. Por isso, a reflexão desse dia é: ainda que tudo esteja virado de cabeça para baixo, ainda que eu tenha perdido o controle, ainda que eu fui tomado de surpresa, ainda que chegou um diagnóstico que eu não esperava, ainda que a minha família está sendo atacada por todos os lados, ainda que eu tenha passado, atravessado por desertos áridos, vales profundos, ainda que tudo isso aconteça, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Você tem um esconderijo, você tem um refúgio, você tem um escudo, você tem alguém aonde você pode se refugiar e ser guardado no dia do inevitável, inesperado e inadministrável. Ainda que tudo esteja mal, Deus é o nosso porto seguro. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã. Queremos render graças ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que nesse dia o teu socorro, a tua graça, a tua misericórdia alcance cada um trazendo livramento, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.